E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai começar agora com tipos de variáveis que a gente consegue trabalhar no Python e com aritmética simples, tá? Eu vou recomendar para vocês para assistirem a aula primeiro e depois tentem replicar o código. Não tentem programar à medida que eu vou explicando, tá? Isso aí pode ser bastante maléfico para o seu aprendizagem. Então, espera eu terminar de explicar e aí depois você tenta replicar o código sem consultar ou com o mínimo de consulta possível. Assim você vai ter um aproveitamento maior do curso, tá? Então, que tipo de variáveis a gente consegue trabalhar no Python? A gente quase que todas que a gente consegue trabalhar em outras linguagens, que são as de inteiros, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, por aí vai, tá? E pontos flutuantes. Algumas linguagens elas assumem o double, né? Por exemplo, no C++ também, se eu não me engano. Você tem o double, long double, que são basicamente a mesma coisa que o ponto flutuante, só que aceitam mais caracteres depois da vírgula, tá? Que no caso aqui do Python a gente divide a vírgula com um ponto, tá? Do jeito numérico. Aliás, do jeito americano, desculpe. Assim, e a gente chama isso de float aqui no Python, tá? Que é o ponto flutuante. Então a gente tem duas formas de declarar um inteiro. Enfim, sendo ele inteiro por si só ou chamando ele com a função int, que a gente chama, e passando o número que a gente quer, tá? Do float da mesma forma, 5.31 ele já vai entender automaticamente que é um float. Ele não precisa colocar float, o nome da variável, e atribuir o valor a ela, como a gente faz em C e Java. Ou a gente também pode declarar a partir da função float. Nesse caso aqui eu coloquei um inteiro e eu quero salvar como float. Se vocês, a gente vai ver agora, mas se eu printar isso aqui, flutuante, tá? E eu der um executar aqui, ele coloca 5.0, tá? Ele transformou isso aqui em float, tá? Isso aqui vai diferir para o nosso conceito, né, matemático, como pessoas a gente entende isso aí como um inteiro, mas no computador isso aqui vai ser um float, tá? Da mesma forma, se eu colocasse um inteiro aqui e passasse um 5.31 e printasse esse inteiro aqui, ele vai transformar isso aqui em um valor de 5, tá? Ele vai arredondar. A gente tem também cadeias ou, enfim, conjuntos de caracteres, que são as strings, tá? E a gente consegue, enfim, denotar as strings de duas formas, com aspas simples ou aspas duplas. Tanto faz, isso você define. O que importa mesmo é que a aspa que você colocar aqui tem que ser a que você vai colocar no final também. Então isso aqui são a mesma coisa, só diferem pela anotação realmente, tá? A gente pode também somar strings, certo? Então se eu printar aqui e fazer o print string 3, tá? Você vai ver que coloca a capa azul porque ele somou essas duas aqui, tá? Uma coisa que você tem em mente, que dessa forma aqui a gente está atribuindo valores às variáveis, tá? Talvez eu pulei esse passo, pode ser importante. Dessa forma a gente está atribuindo a cadeia uma string que tem dentro dela um carro azul, tá? Então aqui vai ter alguns bytes na nossa memória que vai ser uma string carro azul e isso aqui vai estar associado à minha variável cadeia, tá? A gente pode também transformar um número em uma string, tá? Como a gente fez aqui, ó. Eu coloquei um número, que nesse caso é um inteiro, e eu transformei ele numa string. Assim, dessa forma, a gente consegue concatenar, ou seja, juntar um texto com um valor numérico. Então, eu posso estar fazendo um cálculo lá, cálculo numérico, e aí a gente associa isso aí a um texto, por exemplo, de um relatório. Então, eu estou querendo gerar um relatório no qual vem a partir de cálculos numéricos. E assim eu transformo o resultado desses meus cálculos em uma string e eu consigo juntar os dois, tá? Então, se eu fazer o print aqui, string 1, e executar, o número é 5. Percebam que se eu não transformasse isso aqui para uma string, isso aqui daria um erro, porque ele está tentando juntar uma string com um inteiro, e isso aí não dá, tá? Então, por isso que a gente tem que sempre estar trabalhando com o mesmo conjunto de dados, tá? De operações que a gente pode trabalhar, a gente pode fazer
soma, divisão, subtração, enfim, as maiorias que a gente vê aí a gente vai conseguir fazer, tá? Claro que alguns produtos escalares, algumas coisas assim, a gente vai ter que implementar algumas funçãozinhas, né? Mas as operações básicas todas são possíveis. A soma é com o símbolo de mais, a divisão é com a barra, tá? E a multiplicação é com o asterisco. Para a gente colocar a potência, em vez de colocar o chapeuzinho, como é em muitas linguagens, a gente coloca o asterisco asterisco, tá? Então dessa forma a gente lê A elevado a B, tá? Essa aqui, a divisão com duas barras, ele pega a parte inteira da divisão, tá? Então eu vou executar aqui, eu tenho minha variável B com valor 2 e minha variável A com valor 5. Então se eu somar, 7, né? Divisão de 5 dividido por 2, 2,5. Se eu pegar a parte inteira, apenas o 2, né? Que é esse número aqui. A multiplicação 10 e a potência 25, tá? Outro tipo de variável que a gente consegue trabalhar também são as booleanas, tá? Que são as variáveis lógicas, verdadeiro ou falso. Muita gente costuma associar com ligado e desligado, tá? Então, em algumas linguagens a gente coloca 1 ou 0, tá? 1 para verdadeiro, 0 para falso. Nesse caso aqui do Python a gente coloca true ou false com a primeira letra em maiúsculo, tá? Se colocar em minúsculo ele vai dar erro, certo? E com isso aqui a gente consegue executar operações lógicas que a gente chama, tá? Esse igual aqui, a gente não está associando o A ao B, a gente está comparando A com B, tá? A gente está verificando se o A é igual a B, tá? Se isso aqui for verdadeiro, ele vai me retornar um true de forma automática. Talvez isso aqui agora fique um pouco vago, mas quando a gente for trabalhar com condicionais, isso aqui vai ficar bem claro, tá? Com A diferente de B, a gente coloca para ver se um é diferente do outro, a gente coloca um ponto de exclamação aqui e um igual, tá? Para saber se um é maior ou igual ao outro, a gente coloca sempre na ordem maior, igual, menor, igual, tá? Nunca igual ao maior, tá? Dessa forma que a gente verifica, né, se A é maior ou igual a B. Se a gente quisesse só saber se é maior, a gente colocava só o maior. E a mesma coisa para o menor igual aqui, tá? No caso aqui, eu vou executar esse código, ele vai me ler só essa última linha aqui e vai mostrar se é verdadeiro ou falso. Lembre-se que a gente declarou o A e B aqui, tá? Eu não rodei essa célula aqui, então o A e B ainda é 5 e 2, tá? Então eu vou executar isso aqui e vai me verificar essa última linha, né? Vai verificar se A é menor ou igual a B, mas A na verdade é 5, então é maior. Então se eu mudar para cá, ele vai me verificar essa última linha. Se eu executar, agora vai ser um true, porque de fato A é maior ou igual a B, tá? Uma última função que eu queria mostrar para vocês nessa aula é a função type. Com a função type a gente consegue ver que tipo de variável ou que tipo de classe, ou função ou método a gente vai aquela variável está associada. Então, por exemplo, se eu executar essa variável aqui A, agora sim A é verdadeiro e B é falso, tá? E eu executar esse type A aqui, ele vai me dar uma variável booleana, tá? Se eu executar esse código aqui acima, com A igual a 5 e B igual a 2, se eu der um type A, agora ele é um inteiro, tá? E isso aí para cada tipo de variável que a gente estiver associando a variável que a gente quer analisar, tá? Então a gente chega ao final dessa aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários aí, que a gente vai responder assim que possível. Alguma dúvida em relação ao Colab, você também pode mandar. Talvez eu tenha passado por alguma parte fundamental, tipo executar código, etc. Tá? Mas não se preocupem muito com o código em si, por enquanto. Entendam, preocupem-se em entender os tipos de variáveis, diferenciar elas, tá? Esse print aqui, a gente vai estar aprendendo ele mais adiante com mais detalhes, tá? Então, espero vocês na próxima aula.